Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de Pedro, o capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 19. É o nosso 13º encontro. Vamos fazer a leitura do nosso texto. 1 Pedro 4, versículo 12 a 19. Nos diz São Pedro: fiéis ao caminho de Jesus. Amados, não fiquem alarmados com o incêndio que se espalha entre vocês para prová-los, como se estivesse acontecendo algo estranho no meio de vocês. Ao contrário, alegrem-se por estarem participando dos sofrimentos de Cristo, para que vocês também se alegrem e exultem ao se revelar a glória dele. Felizes de vocês quando forem insultados por causa do nome de Cristo. Isso significa que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que ninguém de vocês sofra por ser assassino ou ladrão, malfeitor ou delator. Todavia, se alguém sofre como cristão, não se sinta envergonhado. Ao contrário, glorifique a Deus por levar o nome de cristão. De fato, chegou a hora do julgamento e está começando pela casa de Deus. Se o nosso julgamento é o começo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se com dificuldade o justo consegue salvar-se, em que situação ficam o ímpio e o pecador? Portanto, aqueles que sofrem de acordo com o projeto de Deus, põem sua confiança no Deus Criador, praticando o bem. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. São Pedro começa: queridos, versículo 12, não se assustem com o incêndio que começou contra vocês, para prová-los, como se fosse algo estranho. Neste período, era um tempo instável para o cristianismo. Os cristãos eram insultados e caluniados. O tempo era de persistência, resistência, de ficarem firmes na fé. Não poderiam deixar-se abalar na fé. Como, se somos fiéis a Cristo e o caminho da salvação, fica então a pergunta dos cristãos: por que ainda sofremos? Era uma questão a ser respondida por Pedro. Versículo 13. Ao contrário, fiquem alegres de participar dos sofrimentos de Cristo. Assim, quando a glória dele se revelar, a glória de vocês será completa. O sofrimento é parte da vida deste mundo em que estamos. O que nos resta como pessoa de fé é manter a esperança, fortalecidos pela fé, e sentir que não é um momento para a tristeza, mas, como exorta Pedro, fiquem alegres. Aquele que é fundamento da fé é nossa força. E resistentes, devemos tomar consciência de participar dos sofrimentos de Cristo,
dando razão daquilo que nos sustenta. A nossa vida é participação da vida de Cristo. Ainda não é a plenitude, pois quando chegar à plenitude, diz Pedro, quando a glória dele, Cristo, se revelar, a glória de vocês será completa. Isto é, plena, não mais com sofrimentos. Versículo 14. Se os insultam por causa do nome de Cristo, felizes de vocês, porque em vocês repousa o Espírito de Deus e sua glória. As ofensas recebidas em razão do próprio Cristo, o nome é a pessoa, os cristãos mesmo diante da humilhação devem ser felizes, sentir-se vitoriosos e não derrotados, como nos diz São João na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Aos cristãos, mais que vencedores, sustentados pela fé, devem saber que neles repousam o Espírito de Deus e sua glória. Nos cristãos, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo que repousa neles, bem como a glória divina, que os sustentam em qualquer dificuldade, em qualquer sofrimento. Versículo 15. Que nenhum de vocês tenha de sofrer por ser ladrão, assassino ou criminoso, ou por intrometer-se em assuntos alheios. Muitos sofrem por causa de suas ações más. Sofrem por escolher mal, consequência da sua própria cegueira. O ladrão sofre a consequência de ter roubado, o mesmo assassino ou criminoso. Eles devem sofrer as consequências de suas escolhas. O assassino pode até se converter, mas não pode mudar o passado em que eliminou alguém. Isto ele deve carregar para o resto de sua vida, em sua consciência. O mesmo, as pessoas que intrometem assuntos que não lhes competem serão humilhadas por intrometerem assuntos que não lhe diz respeito. Isto provoca sofrimento. O sofrimento não é por causa de más escolhas, mas sofrimento por causa de Cristo e pela fé em Cristo. Esse sim tem o valor de fé. Versículo 16. Mas se sofre por ser cristão, não se envergonhe, ao contrário, dê glória a Deus por levar o nome de cristão. O cristão não deve se envergonhar por ser cristão. Deve ter confiança e, sustentado pela fé, manter a serenidade e a alegria. Que o fato de ser cristão seja motivo de agradar a Deus e agradecer a Deus, e glorificado por levar este nome de cristão. A resistência novamente. Felizes vocês, quando por causa de mim os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois é grande a recompensa de vocês nos céus. Nos fala Mateus, no capítulo 5, no versículo 11 a 12, nas bem-aventuranças. O cristão não se envergonha nunca de ser cristão. Versículo 17. Pois chegou a hora do julgamento que vai começar pela casa de Deus. E se começa por nós, qual vai ser o fim daqueles que rejeitam a boa nova de Deus? A iminência do julgamento de Deus vem com nossa morte, depois, no fim dos tempos. Como os cristãos são testemunhas de Cristo pela fé, o julgamento começa por eles. Lembrem o julgamento de Mateus no capítulo 25, no capítulo 31, capítulo 25, no versículo 31 ao versículo 46. Primeiro vem o julgamento dos justos,
Mateus 25, 34, 40, depois os julgamentos daqueles que rejeitaram a presença de Cristo no próximo. Mateus capítulo 25, 41, 45. Então, Mateus capítulo 25, versículo 41 até 45. Aqueles que rejeitam, aqueles que livremente e conscientemente dão um redondo não à proposta de vida que Ele nos dá, o Pai nos dá, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Versículo 18. Se o justo é salvo com dificuldade, o que vai ser do ímpio e pecador? Pedro refere à seriedade do julgamento. Aqui não se faz propina para comprar a justiça, como se fazia no tempo de Nero. Deus não se vende aos mercenários da justiça. Existirá dificuldade e não impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. Versículo 19. Portanto, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, continuem fazendo o bem e confiem suas vidas ao Criador. Ele é fiel. Existe um sofrimento que é consequência das escolhas do ser humano. Existe um sofrimento daqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, por ser fiel a Deus, e não querer nunca abandoná-lo ou renunciá-lo. Exorta Pedro com imperativo: cristãos, continuem fazendo o bem. Primeira exortação: exercitar sempre o bem. Segunda exortação: confie suas vidas ao Criador. Entregue suas vidas a Deus, o Pai, pois este Pai é fiel. Nele o nosso tudo, nele a nossa vida, só nele nossa alegria e salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.